Ela era uma mulher milionária, acostumada ao luxo, ao silêncio e à solidão. Mas tudo mudou quando o filho dela correu até um simples carrinho de pipoca, e um vendedor humilde mostrou a ela o que nenhum dinheiro do mundo podia comprar: amor de verdade. O que será que aconteceu depois? Você vai se surpreender. Já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Eu quero saber até onde essa história vai chegar. Agora bora para essa história emocionante que vai mexer com o seu coração. Vanessa era o tipo de mulher que à primeira vista parecia ter vencido na vida. Roupas impecáveis, saltos que ecoavam confiança pelos corredores de seus hotéis de luxo, um olhar firme que raramente demonstrava dúvidas. Herdou o império da família aos 32 anos, após a morte repentina do pai, um homem rigoroso que sempre a preparou para ser forte demais, para se permitir sentir. E ela se tornou exatamente isso. Mãe solo de um menino de 6 anos chamado Gabriel, Vanessa sabia organizar planilhas, comandar reuniões e tomar decisões milionárias em minutos. Mas quando as luzes do escritório se apagavam e o motorista a deixava na entrada de sua mansão cercada por jardins perfeitos, o que restava era o vazio. A casa era enorme, cheia de empregados que andavam em silêncio para não incomodar. Ela passava pelos cômodos sem notar os detalhes, como se estivesse apenas atravessando um hotel onde morava por engano. O relógio marcava o tempo em batidas lentas. As refeições eram feitas muitas vezes sozinha, na frente de um tablet ligado em alguma reunião remota. E Gabriel geralmente jantava antes com a babá. Ele era um garoto doce, de olhos vivos, daqueles que perguntam o tempo todo: "Mãe, você vai brincar comigo hoje?" E recebia quase sempre um beijo apressado e a promessa de "amanhã, tá bom?" E esse amanhã nunca chegava. Mas naquele domingo em particular, o silêncio da casa foi diferente. E Vanessa acordou com o som do riso de Gabriel vindo do corredor. Ele estava assistindo a um desenho animado, com os pés balançando no sofá, comendo cereal. A cena era tão simples, tão viva, que algo nela se partiu por dentro. Ela se aproximou, sentou-se ao lado do filho e o abraçou. Gabriel encostou a cabeça nela e murmurou: "Mamãe, você pode ir comigo na praça hoje?" A praça, um lugar que ela não pisava desde a infância, quando o pai ainda não era tão obcecado pelo sucesso e a levava para andar de bicicleta. Aquilo pareceu tão distante, tão quase irreal, mas naquele momento, algo dentro dela disse: "Vá." Pela primeira vez em meses, Vanessa olhou a agenda e viu que, se o mundo não acabasse em 2 horas, nada ali era tão urgente assim. Vestiu uma roupa discreta, nada de salto, nada de joias, prendeu o cabelo, pegou a bolsa e, com Gabriel pulando de alegria, foi até o carro. Durante o caminho até a praça, ela observava a cidade como se estivesse vendo-a pela primeira vez. As ruas com camelôs, as crianças correndo atrás de bolas, casais de mãos dadas, senhores jogando dominó. Era como se estivesse entrando em outro universo, onde as coisas não precisavam ser perfeitas, apenas reais. Chegando à praça, Gabriel soltou sua mão e saiu correndo direto para o parquinho. O som da gargalhada dele ecoando entre os balanços tocou algo no coração de Vanessa que ela nem sabia que ainda existia. Sentou-se em um banco de madeira, sob a sombra de uma árvore, tirou os óculos escuros e apenas observou. Pela primeira vez em muito tempo, ela não precisava estar no controle. E naquele exato instante, sem que ela soubesse, sua vida estava prestes a mudar. Não por uma reunião importante, nem por uma fusão bilionária, mas por um carrinho de pipoca que estava logo ali, do outro lado da praça. E foi ali, entre o barulho das crianças e o cheiro doce do milho estourando, que a solidão que ela carregava há anos começou, pela primeira vez, a derreter. Aquela tarde tinha algo diferente. O céu, azul sem nenhuma pressa de escurecer, fazia sombra com as árvores grandes da praça, enquanto o vento leve balançava os cabelos de Vanessa.
Sentada em um banco de madeira, ela observava Gabriel correr de um lado para o outro com a alegria de quem acabou de ganhar o mundo. Ele sorria com os olhos, como se finalmente tivesse encontrado um pedacinho de liberdade. Vanessa sorriu sozinha. Sentia-se estranhamente em paz. Por um instante, esqueceu os e-mails, as reuniões, as cifras. Era como se o tempo tivesse desacelerado só para ela respirar. Foi então que ela notou algo. Um carrinho de pipoca, daqueles bem simples, com um toldo desbotado e uma pequena caixa de som tocando uma música antiga. Mas o que mais chamou a atenção de Vanessa não foi o carrinho em si, foi o homem que o empurrava com calma e cuidado. Ele era diferente. Usava um avental limpo, mas surrado. Tinha a barba por fazer, os cabelos um pouco bagunçados, e um sorriso tão sincero que parecia iluminar quem estivesse por perto. Seus gestos eram delicados, quase teatrais, como se cada pipoca servida fosse um presente. Vanessa o observava com uma curiosidade que nem ela sabia explicar. Não era o tipo de homem que ela encontraria em um coquetel ou em uma reunião de negócios. Ele estava ali, inteiro naquele lugar, sem parecer ter pressa de ir embora. Enquanto ela tentava entender o que estava sentindo, Gabriel correu até o carrinho, com as bochechas coradas de tanto brincar. "Moço, tem pipoca doce?" perguntou o menino com os olhos brilhando. O homem se abaixou até ficar da altura de Gabriel, como quem queria olhar nos olhos antes de servir. "Tem sim, chefe. Mas hoje essa é especial. É para menino feliz", disse ele sorrindo, enquanto enchia um saquinho com pipoca quentinha e colorida. Gabriel, surpreso, estendeu a mão para pegar o dinheiro da pochete da calça, mas o homem balançou a cabeça. "Hoje é por conta da casa, ou melhor, do carrinho." Vanessa se levantou imediatamente. Parte dela se sentiu tocada pelo gesto, mas outra parte, a que sempre viveu com os 2 pés no chão, ficou em alerta. Ela se aproximou com passos calmos, mas com aquele olhar típico de quem está acostumada a ser firme. "Não precisa dar nada de graça, por favor. Eu faço questão de pagar." O homem a olhou com gentileza, sem se abalar com a rigidez no tom dela. "Eu não aceito dinheiro de sorrisos sinceros. O dele valeu mais que qualquer nota." Vanessa ficou sem resposta. Aquela frase simples ficou girando na cabeça dela como um eco. Foi a primeira vez, em muito tempo, que alguém falava com ela sem bajular, sem medo, sem cálculo. E aquilo a desarmou. "Como se chama?" ela perguntou, suavizando a voz. "Caio. E você?" Ela hesitou por um segundo. Pensou em dizer só Vanessa, mas as palavras saíram diferentes. "Mãe do Gabriel." Caio riu, apontando para o menino que já lambuzava os dedos com a pipoca doce. "Então, prazer, mãe do Gabriel. Acho que seu filho tem bom gosto." Ela também sorriu, sem querer. E pela primeira vez em muito tempo, foi um sorriso que não vinha com obrigações ou intenções ocultas. Era um sorriso limpo, como aquele carrinho, como aquele homem. Ela voltou para o banco, mas não tirava os olhos de Caio. Havia algo nele que ela não entendia, mas que a fazia querer entender. Naquela tarde, sem que ela soubesse, o destino havia colocado mais do que pipoca na vida de Vanessa. Colocou a chance de sentir, de viver, de se permitir. E tudo começou ali, com um carrinho simples. E um homem que vendia mais que pipoca. Vendia um pedaço de afeto em cada punhado quente que servia. Depois daquele primeiro encontro com Caio, algo mudou dentro de Vanessa. E, curiosamente, ela não lutou contra isso. Gabriel, seu filho, estava radiante. Todos os dias perguntava se podiam voltar à praça. Ele não queria brinquedos novos, nem tablets, nem ir ao shopping. Ele só queria brincar no parquinho. E, claro, comer pipoca com o tio Caio. No início, Vanessa achou graça. Depois percebeu que ela mesma estava criando gosto por aquelas idas à praça. O lugar que antes era sinônimo de simplicidade, agora parecia carregar uma beleza nova, como se o mundo ali tivesse outra cor, outro ritmo. E Caio, ele se tornava parte disso. Eles começaram a trocar olhares. No começo, tímidos,
quase imperceptíveis. Depois, pequenos acenos, cumprimentos leves, até que, num fim de tarde, ele ofereceu uma pipoca a ela, dessa vez com açúcar e canela. Hoje é uma mistura especial, disse, estendendo o saquinho. Combinação doce, mas com um pouco de intensidade. Acho que combina com você. Vanessa riu. Nem lembrava a última vez que alguém falava com ela daquele jeito. E o mais surpreendente, Caio não sabia quem ela era. Não fazia ideia de que estava diante de uma das mulheres mais ricas da cidade. E ela estava gostando disso. Pela primeira vez, era vista sem os rótulos. Não era a executiva poderosa, nem a herdeira da rede de hotéis. Era só Vanessa, uma mulher comum, em um banco de praça, comendo pipoca e rindo com um desconhecido. Nas semanas que se seguiram, as conversas aumentaram. Ela passou a sentar no mesmo banco perto do carrinho. Ele fechava mais cedo só para acompanhar Gabriel no escorregador, e Vanessa observava aquela simplicidade com um encanto que nem sabia nomear. Até que, em um desses encontros, já sob a sombra de uma árvore antiga da praça, Caio se sentou ao lado dela. O céu estava pintado de laranja e o vento soprava tranquilo, como se o mundo todo tivesse decidido desacelerar para aquele momento acontecer. Vanessa, com o olhar perdido no horizonte, perguntou: "Por que você está sempre sorrindo, sempre em paz, mesmo com tão pouco?" Caio olhou para frente também. Demorou alguns segundos antes de responder. Quando falou, foi com a voz calma de quem carrega verdades simples, mas profundas. "Porque eu não perdi o que o dinheiro muitas vezes rouba. A paz." Ela virou o rosto para ele, surpresa. Aquilo acertou seu coração como uma flecha. E Caio continuou: "Eu não tenho muito. Vivo com o que dá, com o que o carrinho rende, e com um dia de cada vez. Mas sabe, tem gente que tem tudo, e ainda assim vive como se estivesse sempre devendo alguma coisa. Eu prefiro dormir leve." Vanessa sentiu o peito apertar, porque no fundo ela era exatamente essa pessoa, cheia de posses, cercada de luxo, mas com a alma sempre inquieta, como se o coração nunca descansasse. Aquela frase ficou na cabeça dela por dias. A paz. Uma coisa que ela não comprava, não controlava e talvez tivesse perdido sem perceber. Aos poucos, a curiosidade virou hábito. O hábito, carinho. E o carinho estava se transformando em algo que ela não conseguia explicar com palavras, mas sentia, com força. E sem perceber, Vanessa estava se apaixonando. Não por um homem rico, nem por um homem influente, mas por alguém que vendia pipoca e entregava junto com ela um pedaço de paz que ela nem sabia que precisava. Durante semanas, Vanessa viveu uma espécie de sonho escondido à vista de todos. Todos os dias em que ela e Gabriel iam à praça tornaram-se momentos de fuga. Não fuga da realidade, mas da prisão dourada em que vivia. Ao lado de Caio, ela ria com facilidade, comia pipoca com gosto, e via o filho sorrir de um jeito que nem os brinquedos mais caros conseguiam. Provocar. Caio, por sua vez, começava a esperar por ela como quem espera pela luz do dia. Ele não entendia por que aquela mulher, tão elegante, tão reservada, se sentia tão bem naquele mundo simples. Mas aceitava, sem exigir explicações. Só aproveitava o tempo juntos. Mas a bolha de paz estourou da forma mais cruel possível, pelas lentes de uma câmera escondida. Naquela tarde, Gabriel brincava enquanto Vanessa, sorrindo, aceitava uma pipoca das mãos de Caio. Foi nesse exato instante que um clique foi capturado por um paparazzi escondido atrás de uma árvore. Era uma imagem perfeita para alimentar o apetite voraz da mídia. A poderosa herdeira da rede imperial de hotéis, ao lado de um simples vendedor de pipoca, em uma praça pública, com uma expressão feliz. Em menos de 24 horas, a foto estava em todos os sites de fofoca. Manchetes escandalosas começaram a pipocar. Rica e apaixonada por um pipocoeiro, Vanessa Lemos troca milionários por homem humilde da praça, brincando de ser pobre. A vida dupla da magnata dos hotéis.
A internet explodiu em comentários. Parte zombava, parte se emocionava, parte criticava duramente, mas ninguém ficou indiferente. A notícia chegou até Caio por meio de um cliente frequente, que apareceu no carrinho com o celular aberto e um sorriso debochado. Então, é com a princesa da rede imperial que você anda, hein? Tava jogando alto, meu amigo. Caio riu sem entender. Pegou o celular da mão do rapaz. Quando viu a manchete, as palavras, o mundo dele parou. As peças começaram a se encaixar, as roupas discretas demais para alguém tão elegante. O olhar às vezes distante, o jeito como evitava falar sobre o que fazia. Ela não era uma mulher comum. Era uma mulher que carregava um nome, uma fortuna, um mundo. E ele se sentiu enganado. Vanessa soube da explosão da notícia por sua assistente, que ligou em pânico. O telefone não parava. O conselho da empresa exigia explicações. Os acionistas queriam saber se ela estava emocionalmente estável. Era como se, de repente, amar alguém simples fosse um risco para os negócios. Mas o que mais a preocupava era Caio. Ela correu até a praça. O carrinho estava lá, mas ele não. Perguntou a um senhor que vendia balões. Ele foi embora cedo hoje. Disse que precisava pensar na vida. No dia seguinte, ela voltou. E no outro. Até que finalmente encontrou-o sentado sob a árvore onde tantas conversas haviam acontecido. Mas dessa vez, o olhar dele era outro. Então é verdade. Ele disse antes mesmo que ela pudesse falar. Você é a Vanessa Lemos, herdeira, empresária, milionária. Ela assentiu envergonhada. Tentou se explicar, mas ele a interrompeu. Você só queria experimentar como era viver uma vida simples, né? Brincar de ser normal. E eu fui o seu brinquedo? Vanessa sentiu uma dor no peito tão forte que faltou ar. Não, Caio. Eu só queria ser vista, ser ouvida, ser eu mesma. Com você, eu era isso. Mas ele balançou a cabeça ferido. Eu achei que sabia quem você era, mas agora eu nem sei se algum daqueles momentos foi de verdade. Vanessa, devastada, voltou para o carro em silêncio. Nunca tinha sido julgada por ser rica. Sempre foi admirada, temida, respeitada. Mas agora estava sendo rejeitada por amar alguém que não pertencia ao seu mundo. E naquele dia, ela entendeu que o amor verdadeiro não depende do que você tem, mas pode ser destruído por aquilo que você esconde. Os dias seguintes à conversa com Caio foram os mais silenciosos da vida de Vanessa, mas não aquele silêncio calmo de quem está em paz. Era o silêncio angustiante de quem tem tudo ao redor e nada por dentro. A mansão parecia ainda maior. O som dos saltos nos corredores ecoava como marteladas no vazio. Até Gabriel, que sempre preenchia a casa com suas perguntas e gargalhadas, parecia mais calado. Vanessa tentava seguir a rotina. Reuniões, decisões, sorrisos treinados. Mas a verdade é que ela estava quebrada por dentro. Tentava evitar os noticiários, os comentários venenosos, os conselhos de imagem da equipe de marketing. Isso vai passar, diziam. É só esperar a poeira baixar. Mas nada passava dentro dela, porque ali, no fundo do peito, existia uma dor que não se curava com tempo nem com prestígio, a dor da ausência. E foi aí que ela percebeu o quanto estava cansada de manter uma imagem forte, inalcançável, inabalável. Tinha sido treinada para ser perfeita, mas, se pela primeira vez ela quisesse ser apenas humana, num fim de tarde nublado, depois de ignorar mais uma ligação do conselho e fechar o laptop no meio de uma reunião virtual, Vanessa se levantou, pegou a chave do carro e saiu, sem motorista, sem segurança, sem maquiagem, apenas ela. O caminho até a praça parecia mais longo do que antes. O coração batia forte, as mãos suavam, e ao chegar, o que viu fez seu coração despencar. O carrinho de pipoca estava lá, mas Caio não. Ela se
Aproximou com passos lentos. Um jovem estava servindo pipoca para 2 crianças. Oi, o Caio não tá? O rapaz sorriu, gentil. Tá sim, dona. Ele tá ali no coreto, tocando violão. Anda fazendo isso todo fim de tarde. Ela olhou na direção indicada. E lá estava ele, sentado no degrau do coreto antigo, violão no colo, os olhos fechados, cantando uma canção suave, daquelas que não precisam de palavras para dizer o que o coração sente. Vanessa sentiu o corpo tremer. Era agora, cada passo. Até o coreto parecia um desafio contra o próprio orgulho. Mas ela foi, devagar, sem pressa. O mundo à sua volta se calou. O som das folhas, o vento, a cidade, tudo parou. Quando Caio abriu os olhos e a viu, seus dedos erraram as cordas. Por um segundo, o tempo congelou. Ela estava ali, simples, sem armaduras, sem máscaras. Vanessa parou à frente dele, respirou fundo, e então fez o que nunca imaginou fazer em público, muito menos em uma praça. Ajoelhou-se. Eu sou milionária, sim, disse com a voz firme, mas embargada. Mas só me senti rica de verdade quando te conheci. Caio a olhava em silêncio, com os olhos marejados. Ela continuou. Eu passei a vida tentando ser perfeita, atendendo expectativas, sendo quem os outros queriam. Mas com você, eu fui eu mesma, pela primeira vez. E perdi isso porque tive medo. Medo do que pensariam. Medo de perder o que no fundo já não me fazia feliz. Mas hoje eu entendo. Não dá para viver dividida entre imagem e verdade. E você é a parte da vida que me devolveu a verdade. Uma lágrima escorreu do rosto dele. Por que agora, Vanessa? Ela sorriu. Porque agora eu não tenho mais medo. Porque agora eu escolho. O amor. Ele largou o violão no chão, se agachou à frente dela e a abraçou. Forte, sem palavras, como quem se encontra depois de uma longa travessia. As pessoas ao redor pararam para assistir, sem entender exatamente o que acontecia, mas percebendo que era algo grande, algo raro, um amor que nasceu simples e venceu o impossível. O tempo passou. Meses se foram desde aquele reencontro emocionante no coreto da praça, e a vida de Vanessa e Caio nunca mais foi a mesma. Nem a deles, nem a de quem acompanhou essa história. As fotos que um dia foram usadas para escandalizar agora voltavam a circular na internet. Mas havia uma diferença. Não eram mais imagens escondidas, tiradas por paparazzi. Eram registros espontâneos, cheios de verdade. Vanessa e Caio de mãos dadas, caminhando lado a lado com Gabriel entre eles, sorrindo leves, reais. Dessa vez, não houve fofoca, não houve julgamento. As manchetes mudaram o tom. Os olhares, antes carregados de crítica, se tornaram admirados. A mulher milionária que abriu mão do medo e do orgulho para amar um homem simples virou manchete de coragem. E Caio virou símbolo de algo raro, da força que existe na simplicidade. Ele continuava com seu carrinho de pipoca, não por necessidade, mas por paixão. Mas agora o carrinho ganhou uma plaquinha nova, pipoca com sabor de verdade, e virou ponto de encontro. Casais, mães com filhos, até turistas queriam conhecer o lugar onde aquela história começou, onde um gesto pequeno revelou um amor gigante. Vanessa, por sua vez, encontrou um novo equilíbrio, continuava à frente dos negócios, mas agora com outra visão de mundo. Implementou projetos sociais nos hotéis, criou programas de apoio a famílias de baixa renda e nunca mais escondeu Caio. Levava-o aos eventos, aos almoços de negócios, não para exibir, mas porque ele fazia parte dela. E o pequeno Gabriel? Bem, ele agora contava a história como se fosse um conto de fadas. Foi tudo por causa da pipoca. A pipoca do tio Caio que virou papai. Ela tinha gosto de felicidade e de amor. Hoje ninguém ousa duvidar do que eles construíram, porque o que nasceu na sombra de uma árvore, entre um carrinho de pipoca e o som inocente de uma criança brincando, virou uma das maiores histórias de amor que aquela cidade já conheceu. Um amor que não se mede em cifras, que não se explica com lógica, um amor que nasceu simples,
mas que cresceu tão grande que o mundo inteiro teve que parar para admirar. Se você gostou dessa história emocionante, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Comenta aqui embaixo o que você faria no lugar da Vanessa e compartilha com aquele amigo que adora uma boa história de amor real. Até o próximo vídeo.